boa noite, se você estiver assistindo esse vídeo à noite, né? Se não, quero cumprimentar você, todos que estão assistindo, estiverem assistindo esse vídeo. Nós estamos fazendo aqui por conta de uma impossibilidade técnica que tivemos no Instagram. Por isso que ela está sendo gravada. Mas a importância, a relevância dela merecia que a gente fizesse, arrumasse o jeito, não perder essa oportunidade de falar sobre o livro do Jorge, nosso amigo que está aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação do blog, essa live, né, essa live aqui, essa entrevista, agora essa conversa, esse bate-papo, ele tem origem num website, num blog chamado Memórias que Contam. Esse blog surgiu de uma vivência, na verdade, de uma experiência com pessoas com Alzheimer. Então, quando você convive com pessoas com Alzheimer, você percebe a pessoa se afastando de você por conta da perda da memória, isso faz você refletir acerca não só da importância da memória, mas da necessidade de preservar. Então, foi aí que nasceu essa ideia de criar um espaço virtual, uma cápsula do tempo, onde as pessoas pudessem guardar as suas melhores memórias, as suas histórias, enfim, um lugar que sejam histórias humanas, né? Porque nós estamos vivendo uma época de tanta virtualidade, de tanta artificialidade, que a gente já começa a ter, às vezes, dificuldade de saber o que é original, é humano, e o que é de uma inteligência artificial, né? Então, o blog, ele é aberto a pessoas que nasceram até 1965, ou seja, pessoas que têm mais de 60 anos. E por quê limitado nessa idade, nesse período? Primeiramente, as pessoas que já estão com mais de 60 anos, elas são mais vulneráveis biologicamente a enfermidades. E aí, a perda da memória pode acontecer. Então, a ideia é que nós, que nascemos no século passado, né, lá meados do final dos anos 50, começo dos anos 60, que a gente possa contar a nossa história, a história do nosso tempo. Isso daí, eu até tirei a ideia do livro do Jorge, que ele vai falar aqui. Nós nascemos numa época e vivemos numa outra época totalmente diferente, né? Então, nós temos muitas histórias para contar, o blog é mais ou menos isso. O Jorge, ele é um autor do blog e ele veio hoje aqui para falar para a gente do livro que ele escreveu, que é totalmente afinado com o nosso blog, porque se chama Como Queremos Envelhecer, né? Ele instiga a gente a responder essa pergunta. Eu queria aproveitar, embora a gente não esteja numa rede aberta, pedir para quem estiver nos assistindo, que porventura não conheça o blog, por favor, se inscreva lá no YouTube, entre no nosso blog, dê uma olhada, dê um like lá em algum vídeo que você viu, em algum áudio, porque isso é muito importante para nós. Hoje a gente tem uma submissão muito grande ao algoritmo, e ele só manda se a gente começar a reproduzir. Então, se tiver muita gente interessada, ele entende que é relevante, daí ele leva adiante. Senão, a gente acaba mesmo ficando aqui no nosso entorno, e nossa ideia é chegar mais longe, é dar oportunidade de mais pessoas virem somar as suas memórias conosco. Mas, enfim, de qualquer jeito, a gente não vai delongar muito, porque aqui quem vai falar é o Jorge, né? E, Jorge, estou passando a palavra para você se apresentar, falar o que você acha aí que você deve falar nesse começo no nosso bate-papo aqui, né? Boa noite, tudo bom? Antes de mais nada, agradecer a você pela oportunidade de poder estar conversando aqui sobre um tema tão pertinente e atual, né? Porque, afinal de contas, especialmente aqui no Brasil, já somos, né? Quase 20%, em algumas regiões do Brasil até mais do que isso. Então, dentro em breve, seremos 30%, 40%, que é
muito relevante socialmente e demograficamente falando, né? E economicamente também falando, né? Então, você tem que se revisar um monte de políticas públicas relacionadas ao envelhecimento. Hoje a gente dá muita atenção e deve-se continuar dando à educação básica, né? Ao jovem, à criança, jovem, adolescente, mas com essa inversão aí da pirâmide, tem que se parar também para pensar de como será daqui para frente as políticas públicas voltadas às pessoas acima de 50, 60 anos. Então, veio daí a inspiração, né, de escrever um livro, um e-book, que falasse sobre esses novos anseios, porque, como você acabou de dizer, a gente viveu numa época, nasceu numa época e está vivendo em outra, né? Passamos por várias mudanças tecnológicas, inclusive nos possibilitando de estarmos aqui, conversando, e fazendo a gente também descobrir coisas novas, né? Isso é muito interessante. Então, tudo isso me levou, junto com outras questões, a escrever esse e-book para poder divulgar as pessoas, né? Porque, inclusive, trabalho com isso e também tenho mais de 60 anos. Então, essa é uma preocupação que eu tinha pessoal, inclusive, pensando, né? Eu, com 60 anos, como eu estarei? Agora eu já sei como eu estou, porque eu já estou com 60 e farei 65 daqui a 10 dias. Então, já é também uma preocupação minha. Então, eu estou exatamente do jeito que eu achei que eu deveria estar, né? Inclusive, foi aonde eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Praticando um novo esporte, que era um interesse meu, eu pratiquei e faço atividade física, sou profissional de educação física, mas gostaria de aprender uma outra coisa. Então, eu nunca imaginei que eu fosse começar ou querer aprender um outro esporte depois de tantos que eu já fiz. Então, essa, para mim, já foi uma mega descoberta comigo mesmo, entre outras coisas, né? Então, essa já abriu uma oportunidade de conhecer você, conhecer um monte de gente muito bacana, interessante, com os mesmos objetivos. É verdade. Então, eu não estava sozinho, só verdade. eu. É verdade, é verdade. Nós estamos... a gente fala, né, que nós somos os velhos novos, você fala até os novíssimos, né? É verdade, hoje a gente tem outros interesses, a gente se agrupa de forma diferente. Eu mesmo conheci você no beach tênis, que é uma coisa que era inimaginável para mim há muito pouco tempo, praticar um esporte. E aqui eu tive essa oportunidade de conhecer tanta gente legal e bacana, e como você. O Nós Jorge... fomos para lá por motivos diferentes, motivações diferentes. Exatamente. Eu já havia praticado, não queria voltar a praticar um esporte que eu já tive oportunidade de fazer, né? de jogar em jogos estaduais, jogos universitários, enfim, ter um treinamento realmente exaustivo, né? Isso porque eu ainda não fui um atleta de alto rendimento, porque é muito mais do que eu já fiz. E já foi o suficiente para eu não querer mais, desta maneira. Mas eu queria um outro esporte, aprender um outro esporte. E você, por outro motivo, nos direcionou para o mesmo lugar. Não é? Parece que é isso. A gente tem muita capacidade, energia, a gente quer ainda, a gente tem propósitos, a gente tem projetos, né? Agora, entrando no seu livro, eu queria começar pelo título, mas eu também queria que você falasse um pouco de como você organizou esse livro. Eu sei que você colocou lá várias áreas de conhecimento, que não são as suas, mas áreas que têm a ver exatamente com o título, têm a ver exatamente dar oportunidade ou alternativas para aqueles que forem ler o livro e falam assim, poxa, não é só
educação não é só atividade física, não é só comer bem, não é só dormir bem, e você faz uma panorâmica disso daí, que é muito legal no livro. Mas eu queria começar pelo título, porque eu acho que ele é muito instigante. Quer dizer, quando você faz um título de um livro com uma pergunta, né, você quer levar o seu público a tentar responder aquela pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí, quando você fala assim, como queremos envelhecer, né? E, assim, envelhecer é uma contingência, e não tem como escapar. Aí você coloca uma alternativa, assim, como queremos, você não falou em como podemos ou como devemos. Devemos, né? Queremos. Então, eu estou entendendo que você acha que é uma escolha. É uma escolha pessoal, como você quer envelhecer. Então, eu queria primeiro que você abordasse, assim, como é que você escolheu esse título, por quê, se é isso, se esse raciocínio que eu estou fazendo está correto, e quais áreas que você está mencionando como importantes para responder essa pergunta. Boa pergunta, é isso mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, né? Então, eu observo bem, muito ao meu entorno, né? Especialmente em função do meu trabalho. Então, eu percebi, e claro, como eu também tenho 60, vários amigos meus também têm 60, né? Então, fomos envelhecendo juntos, né? E eu percebi que havia uma diferença muito grande pessoal e geral, não foi só eu ou só meu grupo. Percebi que outras pessoas também não estavam mais dispostas a aceitar determinadas imposições sobre a questão de envelhecer. Inclusive, você pode ter um desejo, por exemplo, de fazer um outro curso universitário. Dá um exemplo prático, né? Você se formou em Direito, eu iniciei, fiz um período de Engenharia, fiz Educação Física, tenho 3 pós-graduações, quer dizer, fui estudando, me aprofundando dentro das áreas que eu me dediquei profissionalmente. Mas eu posso chegar hoje e falar assim, bom, eu estou praticamente encerrando essa carreira e eu posso querer fazer. Eu vou dar um exemplo pessoal. Há um tempo atrás, eu gostaria de ter feito relações internacionais, porque um tempo que eu digo já faz uns 20 anos atrás, né? Eu já tinha toda essa formação, etc., mas me interessei, inclusive até prestei vestibular, porque era uma área de conhecimento nova, aonde tem muita relação com o que você faz, com direito, né, também, só que muito mais abrangente, muito mais, digamos, instigante. Você aprende línguas, você tem interesse sobre informática, etc. Eu falei, então, por que não? Só que na época eu ainda estava com muitas tarefas, obrigações relacionadas ao trabalho. Então, não houve oportunidade de dar sequência. Passei no vestibular, etc., mas aí depois eu raciocinei direito e falei, bom, vou deixar isso, talvez, se eu continuar esse interesse, mais para frente. No caso, se eu quisesse, eu poderia fazer agora. E o que me impede? Não? Porque antes, não, você já está muito velho para estudar. Certo? Seria uma exigência o quê? Social? Ou de um bloqueio dizendo, não, você não pode mais fazer isso. Não, sim, eu posso sim. Posso e quero, e vou fazer. Então, é querer praticar um outro esporte. Ah, Márcia, eu nunca pratiquei, nunca imaginava eu fazendo uma beach tênis na praia. Por que você foi fazer? Porque você quis. E assim, outras coisas. Uma prática de atividade física frequente, que hoje, inclusive, é recomendado para qualquer tipo de faixa etária, especialmente para pessoas acima de 50 anos, que está ligado ao processo de cognição. Tem gente que nunca fez atividade física com 50 anos de idade, que é o grupo que eu trabalho atualmente na Prefeitura de São Vicente.
Seria muito legal, Jorge, se você pudesse falar mais desse desenvolvimento que você... Sim, para mim é um prazer muito grande, porque se quiser que eu fale agora, eu falo, senão eu posso falar mais para frente. Mas também é uma observação que eu percebi que foram senhoras, o projeto ele já vem destinado a isso, que nunca fizeram atividade física, nunca tiveram oportunidade de frequentar um local, a não ser né, por exigência de uma recomendação médica, né? Você precisa entrar numa natação, que normalmente era o mais fácil. Mas era ainda muito restrito. E hoje você tem aberto pessoas com mais de 50, 60 anos que nunca praticaram, nunca entraram nunca tiveram aula de atividade física na vida inteira. E não é pouca gente, é muita gente. Percebe o resultado, se fica bem evidente? Mas você não tem ideia de como é. Uhum. Aquilo virou, aquela rotina virou para elas um compromisso. E não é porque elas têm mais de 60 que elas não têm o que fazer, porque também tinha essa ideia que a pessoa que passa dos 60 não tem o que fazer. Ou não tem obrigações, ou não tem mais desejo de nada. Uhum. Como assim? Uhum. E essa ideia também de que depois de uma certa idade, você não tem, para que você vai fazer isso, né? Para quê? Não é mesmo? Você já está idoso, você já está caminhando para a morte, para que você vai cuidar de você, se melhorar fisicamente? Porque as nossas, né, antecessoras, aí, mães e avós, Sim, elas nem pensavam na importância de fazer exercício físico, né? E quanto isso é importante, né, para a saúde que a gente vê hoje. Acho entre outras coisas, né? Não só exercício físico, que hoje comprovadamente está ligado a uma prevenção cognitiva, prevenção ao mal de Alzheimer, né, ao mal de Parkinson, isso está ligado. Então, hoje a ciência chegou ao ponto de realmente, olha, não quer ou quer adiar, faça atividade física. Escolha, faça. Tem algumas que são um pouco mais, digamos, eficazes, mas só o fato de você já fazer, já se está saindo com vários passos na frente. Uhum. Entendeu? E você traz aquelas outras áreas, porque você certamente deve ver que há necessidade da gente ficar atento a tudo, né? Não só... Porque tem gente que prefere só o médico diz que tem que tomar um remédio e acha que o remédio resolve, não é isso? Exato, isso não funciona mais. E não cuida de outras partes, né? Como nutrição, como Exato. as outras questões. Você tocou, o ponto é esse. Você parece que só sobrou, antes, né? Que só sobrou remédio para você tomar. Não sobrou mais nada. Eu não quero mais nada, eu só preciso comer, dormir e tomar remédio, né? Isso daí Não, desculpa, nós não somos mais assim, entendeu? Nós não somos mais assim. Nós continuamos querendo coisas, querendo aprender. Eu não sei, então, mas eu quero aprender, pode ser? Né? Eu não quero mais ficar sentado na frente da televisão assistindo um monte de coisa que não me interessa, certo? Eu me interesso por viajar, me interesso por reunir com os meus amigos ou com as minhas amigas, né? Me interesso por jogar beach tênis ou qualquer outra coisa que eu queira fazer. Não é ninguém vai dizer a mim ou a qualquer outra pessoa o que eu devo, o que eu posso e eu não posso fazer, né? E para isso você precisa chegar a essa idade, né? Com essa idade, você tem que começar a pensar antes, né? Você não vai chegar lá por falta de oportunidade. As gerações antigas chegaram lá desprevenidas, nesse sentido, aceitando determinadas imposições. Não, nós chegamos de uma maneira diferente. Nós somos, principalmente as mulheres, né? Isso o gênero feminino realmente disparou na frente. Não, nós somos autossuficientes, nós trabalhamos,
nós nos formamos e nós queremos envelhecer de outra maneira. É verdade. Certo? Eu acho que aí você pega esse diferencial. Eu acho que nós somos a primeira geração que está vivenciando essa experiência mais completamente, né? A gente está se apossando de uma forma diferente de envelhecimento. Então, a gente já gera uma demanda maior, social, inclusive, né? Porque a gente vê toda a política pública hoje tem que ser voltada para a criança, para todas as faixas etárias e para o idoso. Isso não existia. Isso não existia. Né? Não existia. E aí que eu vejo a importância do seu livro, de você tocar em todos esses pontos. Falar assim, não, gente, nós precisamos pensar em tudo. Agora eu pergunto para você, como fazer? Você disse que a gente pode escolher, que a gente que deve escolher, tem que ter autonomia. Agora, como você, na sua visão, na sua percepção, na sua experiência, quais são as escolhas que a gente pode fazer, deve fazer para ter um equilíbrio, né? Para a gente ter um amadurecimento saudável, a gente ter uma saúde física e mental e emocional também, né? Porque a gente está vivendo num mundo muito conturbado. Sim, conturbadíssimo, é verdade. Eu convidei alguns outros profissionais, claro, eu vou falar principalmente da minha área, mas assim, é muito importante que você entenda que o ser humano ele é complexo e ele precisa ter várias profissões, porque a pessoa, vamos lá, um dentista, ele cuida o quê? Desde pequenininho, a sua dentição, é óbvio, né? Então, a minha questão é, olha, como um dentista hoje trataria uma pessoa acima de 50 anos ou 60 anos, né? Hoje, de uma maneira preventiva e óbvio. Óbvio que existem características, independente do profissional que você for escolher para poder interagir, ele vai ter que saber do processo, porque há características no processo de envelhecimento que são relacionadas ao ser humano, né? Então, claro, você tem que adaptar determinadas situações à pessoa com mais idade, certo? Mas não nos torna diferente de ninguém, certo? É só uma adaptação. Muito pelo contrário. Eu estou aqui lembrando de um rapaz que fez a parte de divulgação, a parte de marketing, que hoje é muito, inclusive devido às mídias sociais, né? As redes sociais, hoje o marketing é muito forte. O algoritmo é uma estratégia de marketing. Porque através daquele seu hábito que ele vai direcionar a você determinados assuntos ou tópicos, enfim, interesses, certo? E eu perguntei, como você venderia hoje alguma coisa para mim? É a mesma maneira que você venderia para o seu avô ou o seu pai? Porque ele é um rapaz, né? Um rapaz de 30 e poucos anos. Entendeu? Eu falei, não, eu já tive que mudar a minha estratégia. Então, foi essas perguntas que foram saindo e questionando os profissionais de psicologia, de marketing, de engenharia, de saúde financeira. Você chegar a um determinado ponto com saúde financeira. Importantíssimo, importantíssimo. Mentalmente preparado para enfrentar ou saber diferenciar determinados assuntos, saber se posicionar, porque antes eu achava que o idoso não tinha opinião. Importantíssimo, importantíssimo isso. Não que é? você fala, né? Eu estava no canto do sofá, mal participava da conversa. Não, é isso que você coloca, inclusive, da saúde financeira, que eu li lá, é muito importante, porque nós vivemos uma sociedade muito desigual, né? E a aposentadoria,
em qualquer condição, seja aquele que tinha uma excelente profissão e aposenta muito bem, como aquele que vai receber um limite bem menor, o fato é, a aposentadoria em si, ela é uma transição dura para o ser humano. Sim. Né? E é nessa hora aí, Jorge, que eu acho que um livro que nem o seu pode abrir caminho. Que a pessoa fala assim, não é porque eu me aposentei, que eu morri, que eu me acabei, eu tenho outras coisas que fazer, né? E, então, essas alternativas que você dá lá, que eu aconselho muito as pessoas a ler o seu livro, porque ele é um livro simples, objetivo, direto e reto. Sim, realmente, são poucas palavras. A ideia é essa, ó, você quer envelhecer, você vai, tá? Agora, quais escolhas você vai fazer, né? Eu acho Como você quer? De que maneira você quer? É muito bom isso daí, nossa, excelente. Porque eu recebo ainda, como eu tenho ainda esse grupo, né, que eu já sou aposentado do Retiro de Santos, no qual eu passei 10 anos trabalhando também com um grupo de terceira idade, só que com esporte, então já tive essa oportunidade de pegar e analisar esse grupo, que já era um grupo avante do tempo delas, porque elas foram senhoras que eram aquelas assim, não, você vai ficar em casa, você vai fazer o quê? Vai jogar vôlei, vai participar de jogos, vai dormir em alojamento. O pessoal ficava assim, mas você tá louca? Você vai ficar em casa, entendeu? Ela assim, não, fica em casa você, se você quiser. E isso foi me chamando a atenção, porque antes eu não havia trabalhado, eu trabalhava completamente com jovens, com adolescentes, com pessoas que fazem atividade física vigorosa, né, com estética. O meu trabalho era completamente diferente, isso apareceu no meu caminho. Entendeu? E eu tinha essa mesma impressão antes, assim, como a dos outros. Só que eu já estava com 40 e poucos, já indo quase para 50. Eu falei, opa, aí tem assunto. Verdade. Eu me dei de frente com pessoas diferentes, que não eram mais como minha avó, meu avô, entendeu? E que aceitavam esse tipo de imposição. Não precisa, não vai fazer. Não, você não pode fazer. Essas senhoras e senhores falam, não, posso sim. Eu quero fazer. Quero fazer. É muito bom. Imagine as próximas, então, né? As que vierem depois da gente. Tudo bem, a gente tem aquela... Eu sempre digo assim, ó, nós que nascemos pós-Segunda Guerra, que chegamos até aqui, chegamos do jeito que nós estamos, nós saímos da máquina de escrever manual e estamos aqui no celular, no computador. Então, nós somos pioneiros. Nós passamos por muitas mudanças que as próximas gerações não vão passar. É por isso que nós temos muita história para contar. Exatamente. Vivo incentivando as pessoas, olha, manda texto para os nossos Memórias que Contam, a gente quer, daqui 20, 30 anos, quem sabe um pesquisador de sociologia, de antropologia, pode até usar o nosso blog para falar, olha, aquele pessoal daquele tempo que nasceu depois da guerra era assim. Vou te dar um outro exemplo, agora esse é bem fresquinho, né? Hoje eu fui visitar uma amiga minha que tem uma escola, e ela tem 60 anos, ela fez 60 anos esse ano, né? Aí ela foi me apresentar, que ela está de mudança, ela foi me apresentar a nova escola, tudo o que precisa ser feito, aquela estrutura, né? Assim, grande, né? Assim, mas aos 60 anos, iniciando uma nova etapa na vida dela. Olha E que com maravilha. todo vigor Que maravilha. e entusiasmo que você só via antes em pessoas que estivessem iniciando as suas carreiras. Com 30 e poucos anos, 40. E aqui o olho brilhava, olha aqui, eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aqui vai ser minha sala, eu vou fazer assim, assado, assim. Aí eu comecei, né, já sabia que ia fazer isso mais tarde, hoje, né, eu falei, não, eu vou ter que citar isso hoje. Que maravilha. Né? Porque sim, isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando. E esse vigor, essa coisa pode ser para qualquer coisa, basta você querer.
ela está se desafiando é uma escola, ela é uma educadora, né? Ela forma pessoas, entendeu? Quem não quer se formar olhando uma pessoa assim, nossa, ela com 60, ela está assim ainda, E tá entusiasmada, fazendo coisas. projeto, com todo esse sonho, né? Muito bom, muito bom, muito bom Isso exemplo. pode ser direcionado para qualquer coisa. Pode ser que você já não queira trabalhar mais, você, né, já deu a sua contribuição, já tem uma saúde financeira para não querer trabalhar mais. Mas você tem outros interesses. Não, eu quero viajar, ok, vamos viajar. Não, eu quero aprender música, porque eu não pude aprender música ao longo da minha vida, adoro música. Uhum. Então, hoje, o mercado também está se adequando a todos esses indicados. Eu quero fazer línguas, porque eu quero viajar para fora e quero eu mesmo me comunicar com os outros. Né? Você está louca? Você vai aprender língua agora, com 60 anos? Sim, quero. Uhum. Quero. E vou. Eu vi lá no seu livro também que você tem uma proposta de uma grade diferente para a Universidade da Terceira Idade, né? Como que você Sim. vê essa universidade? Por que eu não sei como é que é a adesão. Eu me lembro que houve uma época que havia bastante adesão. Não sei se hoje ainda há, mas como é que você vê essa Universidade da Terceira Idade a partir dessa percepção que você tem desse novíssimo velho, como você disse. Novíssimo, exatamente, né? Então, isso apareceu, deixa eu ver, exatamente quando eu estava trabalhando com esse grupo da terceira idade, eu trabalhava com uma pessoa que coordenava isso dentro da prefeitura, né? Era uma das responsáveis de outra área dentro da prefeitura. E ela trabalhava também numa universidade aqui da região, né? E ela também ela é uma psicóloga, também teve essa percepção. Como ela trabalhava na área de formação dentro da universidade, ela me chamou: você não gostaria de fazer uma proposta curricular de eixos voltados a uma universidade? Porque a universidade ela está querendo acho que já havia, acho que uma ou duas, não estou bem certo, que já tinha essa universidade da terceira idade. Mas ainda era aquela coisa assim, ai, o velhinho, entendeu? E eu falei assim, não, eu quero uma coisa mais dinâmica, mais atualizada. E eu percebo que você trabalha com esse grupo aí, eu vejo entusiasmo dele em vários aspectos e liderado por você, né? Então, você já pensou sobre isso, alguma coisa assim? Olha, pensar, para ser bem franco, não, mas você acabou de me dar uma ideia, né? Porque, assim, eu já estou com 50, né? Na época eu tinha 50 e poucos anos. Então, daqui a pouco eu estou, e assim, eu não me vejo com interesses hoje do que está sendo oferecido para essa faixa etária. Uhum. Eu não quero fazer isso. Só tem isso? Não quero. Entendeu? Assim como os outros também, várias outras pessoas que eu conheço. Você faria determinadas coisas? Não, também não faria. Aí você começa. Então, isso daqui a pouco ia cair em esquecimento. Porque se você não atualiza o que você oferece, né? Tanto as privadas quanto as públicas, né? Mantém aquela coisa congelada, né? Achando que todo mundo vai ficar daquela mesma maneira o resto da vida. Falei, não, então eles não aprenderam ainda que há uma nova geração surgindo e que aquilo que já estava sendo feito não interessa mais para nós. Uhum, uhum. E ela percebeu antes, né? Falei assim, olha, eu gostei de uma coisa mais moderna. Foi que eu pensei em eixos de interesse. Claro que eu pensei primeiro naquilo que me interessava mais. Ou num apanhado de observação, né, de laboratório de observação, com todas as pessoas que eu já estava trabalhando há alguns anos, de o que elas gostariam
que isso modificasse. Eu gostaria que hoje o poder público me oferecesse tal coisa, que não tinha. Mas eles só querem me oferecer crochê, tricô, curso de memória, sabe, uma coisa enfadonha, entendeu? Chata, às vezes, para ele já estava chato. Então, se você oferecesse para você um curso de teatro, ou não só um curso de teatro, você atuar, tudo que envolve o teatro. Porque o teatro não é só você ir lá atuar. O que é um backstage? O que é uma produção teatral? Entendeu? Você saber realmente como aquilo fica pronto e o que tem por trás daquilo. Que não é só... Entendeu? Então, você monta... praticamente eu montei em eixos assim, de bem-estar e saúde, claro, aí, óbvio, tudo aquilo que hoje também a atividade física se transformou para poder atender várias demandas, yoga, meditação, pilates, né? Reeducação postural, tudo isso em bases mais modernas, calistenia, mais voltado para o grupo da terceira idade, né? Propriocepção, autoconhecimento do próprio corpo, entendeu? Essa era a mudança, não é? Ou mesmo a parte esportiva, né? Esportes que você pode desenvolver, inclusive a questão cognitiva. Então, assim, hoje não é só o lazer, ele está envolvido com a questão de prevenção a doenças degenerativas. Com certeza. Quer dizer, entendeu? Degenerar vai, mas a gente quer que isso Adiar, aconteça mais para frente e que a gente tenha uma qualidade de vida muito boa até chegar a um ponto que daí não seja possível. Você explorar o turismo além... Todo mundo hoje quer voltar, tem grupos hoje trabalhando completamente voltados a grupos de 50 a mais. E que não é mais aquele passeiozinho da vovozinha, não. É o passeio que você vai caminhar, fazer trilha. Não, eu não quero conhecer, eu quero conhecer. Não, mas como é que você vai botar um grupo de terceira idade para subir uma montanha? Não, mas eles querem. Oi, acorda, eles querem. Muito bom. Vamos fazer um passeio, vai ter um torneio de beach tênis, não sei aonde. Não, queremos. Entendeu? Queremos. Olha a movimentação, né? Eu cito lá, no livro, nessa parte econômica especificamente, dinheiro da geração de prata, que já movimenta bilhões de reais em várias áreas diferentes. É verdade, é verdade. Entendeu? O mercado querendo lá, o mercado, marketing, o algoritmo, todo mundo correndo atrás hoje dos cabelinhos brancos. É verdade, é verdade. Ô, Jorge, e antes agora, fazia assim? partindo para nossa, já para o final. Já acabou? Nós já estamos quase 1 hora. Sério? Juro. Pensei que tivesse 10 minutos só. É que o papo está muito bom. Tinha coisa mais para falar, agora está tudo incubado. Mas sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho? Agora eu posso falar, porque eu não ia comentar isso lá no Instagram, mas aqui eu posso falar. Você foi a nossa cobaia do blog, né? Então, você topou de cara. Eu me lembro que a gente estava lá na areia e eu falei assim, não, eu vou falar para o Jorge, porque eu sei que o Jorge gosta dessas coisas, que eu já tinha visto aquele documentário seu do Sesc, que, aliás, é um tema também para um dia a gente falar. Aí, eu falei, você de cara, você topou, não, eu estou dentro, né? E foi você praticamente a cobaia, porque eu escrevi os meus para começar, né, no blog, e depois você já mandou o seu, fiquei super feliz. E aí eu pergunto para você, assim, né, já num objetivo de incentivar as pessoas a escrever, como você se sentiu? Você acha que isso tem realmente importância, né?
Como você motivaria as pessoas a escrever? Porque você já mandou mais de um, inclusive. Então, o que você diria da sua experiência de escrever para o blog? Então, tudo isso começou exatamente com essa vontade de escrever coisas, né? Que a pandemia me trouxe, né? Eu acho que eu fiquei incubado aqui, eu tenho muita energia, né? Eu tenho muita energia e minha mente é muito ativa, né? E assim, eu tenho vários tipos de interesse, assim, eu amo o que eu faço, sou agradecido ter escolhido a educação física como profissão, apesar de muitos dizerem que não. Não, você não vai se dar bem fazendo isso, ou você não vai conseguir se sustentar fazendo isso, alguma coisa desse tipo, porque havia esse preconceito. Eu falei, não, eu vou sim, eu vou sim. Não foi assim, é um mar de rosas, mas você põe isso na sua cabeça, porque carreira de sucesso também era direito, engenharia, medicina, odontologia, essas eram a carreira de sucesso. Não, você fazer esse professor, sabe, assim, com uma certa... Eu falei, não, você vai ver, ou vocês vão ver, né? Isso é uma motivação a fazer coisas que me levaram a escrever um livro, a depois gostar de escrever pensamentos, memórias, né? Que todo mundo tem de uma forma ou de outra, né? Basta você querer, claro, se organizar, porque para você, eu gostaria de alcançar com aquilo que eu escrevo, ou aquilo que eu escrevi, né, de uma maneira muito pessoal e muito particular, né, porque são coisas que eu vivenciei, né, pessoais, familiares ou de observações, né, poder organizar de uma maneira que as pessoas se interessem por aquela leitura, e se interessem e se manifestem de alguma maneira, porque você, quando faz alguma coisa, você quer que... Você não faz só para... Claro, você faz para você, porque você quer, né? E porque você deseja fazer aquilo, porque a sua alma quer transmitir isso. É óbvio que você quer que alcance ao outro, né? A gente vive numa sociedade, né? E a gente sabe, é a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo um filme que diz respeito ao que a minha forma de pensar e de agir. Ou quando eu leio um texto, né, que me atinge de alguma forma. Né? Ou quando eu leio um livro, como eu citei para você, da Rita Lee, onde eu consegui me sentir melhor amigo dela, através da leitura. Ela não me conhece. Eu sou um fã dela, como várias outras pessoas. Mas não me imaginei que eu fosse me inspirar num livro dela para poder escrever o meu. Na forma, no formato. E é isso que você quer quando você escreve alguma coisa, ou quando você faz alguma coisa para o outro, ou para os outros. É isso. Então, você acha assim, Façam. escrever para o blog é um começo? Sim, façam. Façam. Não se intimidem. Façam. Muito bom. Escrevam e vejam a reação das pessoas. Entendeu? Não se importe tanto com, será que vão gostar? Será que... Não, façam. E o resto é tudo uma consequência. Ó, chegamos aqui. Eu não pensei que um dia eu fosse fazer, ou você, alguém me convidasse para fazer uma live sobre aquilo que eu escrevi. Bom, chegou o momento. Então, de alguma maneira, você leu e se interessou por aquilo que eu quis transmitir. E é muito Entendeu? bom. E é Se eu muito não fizer, bom, como é que eu vou saber? Então, de encontro, né, assim, direto com memória. Eu vou saber. Maravilhoso, é maravilhoso. Então, escrevam, é uma oportunidade, você graciosamente montou, por exemplo, porque você quis, né? Ela falou assim, então, eu tive uma ideia de montar um blog para as pessoas escreverem a memória. Você tem uma memória? Eu tenho, por coincidência, tenho várias. Escrevi 4, 5 textos, 6, sei lá, né? Posso voltar a escrever novamente, até por uma motivação trazida por você. E você está abrindo essa porta para que outras pessoas
em outros lugares possam fazer isso. Incentiva, isso é uma belíssima iniciativa. Parabéns. Obrigada, viu, Jorge? Eu queria até aproveitar aqui, embora a gente está no YouTube, eu não sei mais em que rede que a gente possa estar, mas pedir aí, quem estiver assistindo, por favor, se inscreva, coloque um like. É importante. Mande perguntas. Perguntas. A gente está muito aberto, a gente quer mesmo expandir essa ideia de motivar as pessoas a escrever suas histórias, né? E entrem no blog e vejam as histórias que tem lá. Tem histórias lindíssimas, tem histórias emocionantes, inclusive. Não precisa muita coisa, lá tem o caminho para você mandar, é muito simples, tem tem um botãozinho lá escrito quero enviar memórias, você clica lá, você vai mandar por WhatsApp ou vai mandar por e-mail, e você vai assinar um termo de responsabilidade autorizando a gente a publicar. É muito simples, gente, se puderem, façam isso, a gente vai ficar muito feliz e a gente vai chegar mais longe, que é o que a gente quer, né? Deixa eu só fazer uma última, assim, agora está me vindo na minha cabeça uma questão muito importante, porque eu trabalho com um grupo, eu tenho 3 grupos, né? Um grupo especificamente que eu tenho umas senhoras bem engajadas com coisas da cidade, né? Com coisas do município. Mas uma delas me atentou uma questão muito importante. Existem muitas pessoas acima de 60 anos que vivem sozinhas aqui na região. E eu acredito que em todas as regiões, São Paulo, as capitais, né? Com distância da família, com dos filhos que moram em outros lugares, etc, etc. E exatamente essa falta de oportunidade ou de interesse em fazer outras coisas, ou coisas para você e não para os outros, como eles fizeram a vida inteira e se viram agora no momento, o que eu vou fazer? Agora que eu estou sozinho, alguma coisa. Quando você não tem um direcionamento ou um querer, né, isso leva você mentalmente a ficar muito fragilizado. É verdade. Então, ela me alertou para o alto índice de suicídio que ultimamente tem acontecido nessa faixa etária. Isso é então, sério. É uma questão a se pensar, né? Porque através do seu auto-interesse é que você tem motivos para continuar vivendo. E bem, e não que a sua vida precise virar um tormento mental. Uhum. E a gente tem muito para contribuir, né, Jorge? Você ainda tá trabalhando, mas mesmo a gente que não está mais trabalhando, a gente tem muito a contribuir. Então, além de contribuir, o que fazer? Aprender. Eu acho. E eu acho também que escrever é essa oportunidade. Aí, você se juntar a um grupo. Verdade. E o blog, ele tem também um aspecto que eu tenho percebido nas histórias, engajamento com a família, né? De repente você faz um texto homenageando o seu avô, a sua avó, coisas que aconteceram na sua infância e hoje você tem chance de contar para os mais novos, olha, era assim, era assado, as histórias que contavam na família. Então, tem também uma questão, o blog, eu estou percebendo isso, muito afeto, que às vezes estava adormecido e que vem à tona, né? E muitas coisas. Eu pensei no blog inicialmente daquele jeito que eu já falei, mas eu acho que ele pode ir mais longe, de agregar as pessoas, de trazer paz, pacificação mesmo. Isso, mental, né? Mental, assim, você até reviver momentos que te fazem bem, que te impulsionam para frente. E, eventualmente, maus momentos que também você supera, né? Enfrenta e supera. O Jorge, a gente vai mesmo, está muito bom, a gente pode até depois fazer outra. Tá certo. Vamos ver se a gente consegue da maneira como a gente consegue. Então, o que você
quer falar aí para finalizar, e daí eu já vou também, depois de você finalizar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, né, de poder perceber que eu sou uma pessoa que gosta de falar, né, gosto de falar a partir do momento que eu veja que há interesse naquilo que eu estou falando, óbvio, né? Então, assim, você mexeu num ponto particularmente meu, que é transmitir aquilo que eu já aprendi e aquilo que eu ainda aprendo, porque eu continuo aprendendo muito com outras coisas, né? Eu estou longe ainda de perder esse meu interesse de aprender, né? Aprender e, através do meu aprendizado, transmitir, porque essa foi a profissão que eu escolhi, né? Ensinar. Muito bem, E mesmo, não é uma profissão, é uma missão, né? Dizem que é uma missão, né? Mais que uma profissão. Mas, olha, então, quem agradece sou eu. Esse é agradecimento. Está engrandecendo, enriquecendo o Memórias que Contam. Hoje, o Memórias que Contam é um projeto de vida, e a gente vai fazer tudo para ele se consolidar, e você tem ajudado muito nesse aspecto. Vou continuar ajudando, pode deixar. De coração, você. Pode deixar. E os próximos blogs, os próximos bate-papo, a gente até convida outros, aqueles que participaram do seu livro, também para vir trazer uma contribuição aqui. Inclusive, para vocês participarem do blog. Escrevam, mandem lá para a Márcia. Isso. Entendeu? Mandem, porque assim, ela quer enriquecer, né, de memórias, de histórias, né, que, de alguma forma, forem importantes para alguém e serão importantes para quem está lendo também. É verdade. Não é assim? É verdade. Né? Obrigada, viu, Jorge? Olha, obrigada a todo mundo. Beijo grande para você. Obrigado. Depois dessa gravação, e por favor, eu não quero ser cansativa, mas se vocês puderem ajudar a gente a ir para frente, é só dar um like, né? É só dar um like lá, é só fazer uma pergunta, um comentário. Os comentários, as perguntas também ajudam a gente. Comentem, perguntem, isso é importante para poder desenvolver aí a página. Isso. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.